Galera, eu acabei errando com o Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Antes do filme sair, quando saiu o anúncio, quando saiu o trailer, quando saiu todo o elenco, eu falo, cara, esse filme vai ser muito melhor do que Superman. Pois é. Eu assisti o filme nessa terça-feira na cabine de imprensa, a convite da Marvel, e eu saí da cabine meio tristonho, meio falando que o filmezinho era legal. Até voltei pra casa, ponderei um pouquinho, e veio a velha frase que a gente sempre fala, que o filme é o que ele é, não o que você quer que ele seja. Expectativa, esperei demais por um filme fantástico, e o filme é bom, não é fantástico, e também não é melhor do que Superman. Fala, hatersada de todo o multiverso, e aí, como é que vocês estão, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Leroy, esse aqui, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, esse aqui é o Haterzaço. Depois de ponderar, eu vi que o filme tem muitos pontos bons, tem pontos ruins, ok, eu pensei bem, os pontos bons se sobressaíram, mas os pontos ruins deram uma diminuída. Não que se tornou um filme maravilhoso, um filme fantástico, mas subiu um pouquinho no meu conceito. Vamos começar pelo que ele tem de bom, né? Quarteto Fantástico apresenta um novo mundo, um novo universo. Eu acho que a Marvel acertou muito nisso, agora ela tá usando o multiverso de uma forma boa. Ele não tá trazendo 3 Homem-Aranha pra o pessoal fingir que tá gritando no cinema, tá emocionado, nem fazendo piadinha como Deadpool. Agora eles pegaram esse universo separado e contaram uma história totalmente sem amarras, totalmente desligada do MCU. Então não vai ter gente falando sobre o Blip, não vai ter gente falando que o Thanos estava certo, não vai ter nenhuma referência aos acontecimentos de Nova York, nem Ultimato. Então é uma dinâmica totalmente diferente da gente assistir. É uma coisa mais... traz um frescor novamente, sem amar, sem precisar justificar coisas. É lógico que isso tudo foi pensado justamente para não criar perguntas de onde eles estavam quando o Thanos invadiu. Eles vão começar agora, mas agora se surgir uma ameaça tão grande quanto o Galactus, vai ter os Vingadores, vão ter outros heróis. Então foi uma boa jogada da Marvel, pegou o que seria um grande defeito seu e transformou numa grande qualidade. Esse universo, esse mundo, ele é muito rico, ele é muito bonito, ele é muito bem introduzido. Você percebe que esse universo cresceu muito devido ao Reed Richards. O Reed Richards, a sua mente criativa e genial, o cara... devidamente genial do Reed Richards, esse mundo acabou evoluindo de outra maneira. Esse aspecto retrofuturista é muito bonito de se ver. Você se sente inserido, imerso nesse mundo. Não é uma coisa que vá atrapalhar, muito pelo contrário, ajuda demais. Todo o visual criado para esse mundo, todas as interações que são colocadas nesse mundo, as apresentações que são feitas, você compra logo de cara. Visualmente o filme tá muito bem, inclusive no CGI, o CGI tá muito bom, tem uma derrapadinha aqui e ali. Outro grande acerto foi o elenco é maravilhoso. O Pedro Pascal aqui, ele entende seu papel, ele sabe que é o Pedro Pascal, ele sabe que é a grande estrela desse filme, mas aí que você vê que ele é um grande ator, ele entende que não é um filme dele, não é ele, Pedro Pascal, que tem que tomar conta. Sabe dar uma boa interpretação do Reed, um gênio atormentado, um gênio até introspectivo, um cara que não tem muito tato com pessoas, com a própria família. Ele consegue trazer todos esses aspectos que poderia ganhar todos os holofotes, mas, cara, a grande estrela desse filme é a Vanessa Kirby, como a Sue Storm, a Mulher Invisível. Cara, o filme é totalmente dela, ela ganha organicamente. A galera que vai falar, forçou o protagonismo, muito pelo contrário, não tem nada forçado aqui, é muito natural. O cerne do filme é sobre sacrifícios, e mais sacrifícios de mães. Ele fala sobre amor de mãe. Isso não é spoiler, tá? Não precisa se preocupar. Mas como uma mãe protetora, alguém realmente heróico dentro desse cerne, alguém que cuida do mundo e cuida dos seus como se fosse mãe. Então esse amor transparece e até faz um espelho em outro personagem para a resolução do filme. Então Vanessa Kirby traz essa força, traz essa personalidade, traz toda uma carga para Sue Storm que até nos quadrinhos às vezes fica muito vago. Aqui ela faz uma ótima interpretação e domina o filme todo. Até o Johnny Storm tá muito bem, ele tem um papel muito bom, muito diferente. Ele tá lá, você vê que é o Johnny Storm que a gente tá acostumado dos quadrinhos, mas ele não é tão solto assim, mas ele tem um papel muito diferente, surpreendente ali. A interpretação aqui do Joseph Quinn sobre o seu Johnny Storm também tá muito boa. Os efeitos em cima dele quando ele se torna o Tocha Humana também é muito legal de acompanhar. O papel que ele desempenha, a outra faceta do Johnny Storm que, cara, você não imagina que ele tome esse rumo, acaba tornando o filme mais agradável, mais redondo. O grande problema dentro desse ciclo do quarteto é o Coisa. O Evan Boss é o cara que eu acompanho no The Bear. Se você assistir a série, você vai ver o tipo de coisa que ele poderia ter sido, mas aqui eles tiram muito disso. Coisa não tem aquele conflito, eu sou um monstro, não sei o que. Na verdade, o Coisa é que faz o grande elo de ligação com a humanidade. O Quarteto Fantástico aqui, eles são famosos, eles são super-heróis, eles são aventureiros, mas eles são celebridades também. E o Coisa
é o que se torna mais humano. É engraçado essa jogada. O cara que poderia trazer um arco mais dramático, mais pesado, isso torna ele o personagem mais próximo das pessoas ali, é o que faz a ligação com o mundo. E eu achei até genial depois de pensar um pouquinho. Era uma coisa que eu não tinha gostado e acabei curtindo mais aqui. Já que eu tô desenvolvendo aqui sobre os personagens, eu tenho que falar sobre os antagonistas. A Shia LaBeouf tá incrível, cara. E essa mudança do sexo que o pessoal ficou louco, mudou o gênero do personagem, foi uma choradeira imensa quando apareceu. Cara, fez totalmente sentido com o que foi contado no filme. Ele encaixa bem, é uma história muito redonda e ela é uma parte integrante disso. E a mudança do personagem faz totalmente sentido nesse roteiro, faz totalmente sentido com a história. Ela tem uma motivação, ela tem um motivo específico pra ser ela ali. Eu gostei demais disso, inclusive amarra com outros personagens do quarteto. E a relação de ameaça que ela apresenta ali, um ser divino, um ser estranho, um ser alienígena chegando no meio do seu planeta, falando que o mundo vai acabar, dando um ultimato na raça humana ali quando ela chega no planeta. É muito forte, cara. A vibe que ela traz, assim, de ameaça, de perigo, é muito grande. E já que estamos falando de ameaça e grande, a gente tem que falar do Galactus. Eu acho que é um dos grandes, enormes, gigantescos acertos desse filme. O personagem, ele é bem retratado como uma força cósmica, como uma força da natureza, nem bom nem mal, mas alguém que tem até um motivo pra ir até a Terra. Desde o primeiro segundo que ele é citado, mostrado, o filme acaba ganhando outra camada quando ele entra. A presença dele é imponente, a presença dele é marcante, a presença dele é perigosa. Força que o quarteto nunca imaginou encontrar, e nem a gente mesmo, por mais que meus sonhos com o Galactus tenham sido extremamente altos, quando eu vi ele aqui, cara, eu entendi. E o ator tá perfeito, não precisa nem mudar a voz, e eu gostei de como ele foi construído, é uma coisa meio tecno-orgânica, meio divina, só que meio Moebius. Então o filme, ele tem uma crescente no seu clima de tensão, de perigo, de ameaça, de desastre iminente. Parece aqueles filmes de catástrofe, sabe? Que o mundo vai acabar e não tem nada que você faça porque é uma força da natureza. E Galactus é tratado nisso, uma força cósmica da natureza. É difícil você lutar contra isso. Então é um filme muito sobre sacrifício, porque a tensão desse filme é palpável. Todo momento você sente que ela vai crescendo. E você vai vendo que o quarteto, apesar de seus superpoderes, apesar de ter uma pessoa super genial, apesar de ser a maior equipe daquele mundo, os heróis daquele mundo, os protetores daquele mundo, eles estão meio que impotentes, e isso vai se tornando cada vez mais próximo, mais palpável. Você vai entendendo que vai dar merda aqui em algum momento e não tem nada que a gente possa fazer. Imaginava que seria um filme mais comédia, uma coisa mais parecida com os filmes dos anos 2000 lá, esquece aquele de 2015, eu tô falando dos filmes do Teen Story, que era mais uma comédia familiar. Os elementos familiares estão aqui, mas é muito um drama, é muito um filme sobre sacrifício, o sacrifício da mãe, o sacrifício pelo seu mundo, o sacrifício pelo que você entende que é certo, meio ao que já tá perdido, você não tem o que fazer, apenas o sacrifício máximo. É um filme muito bom nesse quesito, o clima dele é ótimo, os personagens são bons. Agora vamos falar um pouquinho das partes ruins. Eu acho que a montagem, a edição desse filme tá meio estranha. Você vê ali cenas que iam continuar, elas não tinham fim, acabaram sendo cortadas, emendadas, acabaram sendo até substituídas. Tem muita coisa que você ganha ali nos próprios trailers que daria um pouquinho mais de sentido à cena que ela tá sendo apresentada ali, até motivações de alguns personagens, cara, mas isso me pegou um pouquinho. É isso que o pessoal fala que é um pouco confuso. Eu acho que não é confuso, eu acho que os cortes são muito abruptos e encerram o assunto assim de uma maneira que não é legal. Eu não senti legal vendo isso. Isso me pegou muito durante o filme. Outra coisa que eu não gostei, que eu já deixei claro, é o Coisa. O Coisa, apesar de todas essas vantagens, eu acho que ele teve pouca participação no todo da trama. Eu não consegui ver muito esse vínculo dele com os outros personagens, principalmente com o Johnny Storm, que é uma das duplas mais legais da Marvel de acompanhar, brincando ali com o outro, tem muita coisa ali. E o humor desse filme também não me pegou. Eu achei um humor de tiozão, e olha que eu sou tiozão. Imaginei muito esse filme, eu tive grandes expectativas por esse filme, ser um filme épico, gigante, aquela palavra de novo que vocês não gostam. Mas quando eu baixei minhas expectativas, pensei um pouco mais sobre o que o filme me apresentou, eu acabei gostando mais. Eu saí falando que ele era legalzinho, era ok, mas é um bom filme. Eu gostei mesmo realmente desse filme, apesar desses outros pontos que tiram alguns méritos do filme, né? Então o filme não é fantástico,
fantástico, o filme não é incrível. É um bom filme, eu ainda acho que Superman conseguiu me deixar uma sensação melhor de quando eu saí da sala de cinema. A tensão que o filme te joga ali é muito boa. O clima de vai dar merda, que é meio desesperançoso, assim, cara, me deixa muito ligado nesse filme. Eu ia dizer que é um filme bom. Não é fantástico, não é incrível, mas é um bom filme. Se você é fã de quadrinhos e fã do Jack Kirby, você vai ver o filme todo como uma grande homenagem, cara. Uma grande homenagem ao Jack Kirby. Eu acho que aqui a Marvel acertou muito nisso. É um filme muito bom. Vanessa Kirby, Pedro Pascal e o Joseph Quinn tão perfeitos. Eu acho que o Ebon Moss ainda dava pra dar uma melhorada, mas vamos ter outros filmes com os personagens. Talvez chegue naquele coisa que eu gostaria de ver, né? Quem sabe um dia chega lá. Pesando as partes boas e as ruins, é um bom filme. Eu recomendo você assistir no cinema por toda a sua grandeza. Então minha nota, que antes era um 6, quando eu saí da sala meio decepcionado, subiu pra um 7. Ó, eu tinha uma nota boa, pô. Mas é isso, às vezes a gente erra, né? A gente vai com o coração muito na frente, mas quando a gente entende o que o filme tem ali pra te dizer, você acaba pesando e vendo, eu acho que eu fui duro demais com você. Marvel tá se reinventando, indo por caminhos que você não esperava, tá indo por caminhos muito criativos, do mesmo jeito que foi pós-Ultimato, mas acredito que dessa vez vão ser bem mais aceitos, é bem mais palatável esse filme que você imagina. Essa é a minha ideia sobre Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Então deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, cogita se tornar membro para ajudar a gente aí a produzir mais conteúdos com mais qualidade para conseguir trazer o melhor para vocês que vocês merecem, não só o pior, né? Não só eu reclamando. Segue a gente em todas as outras redes sociais, todas elas nós estamos como @Hitterzaço. Faça suas aquisições também se você não quiser ser membro pelo nosso link e deixa aí seu comentário. Você já assistiu o Quarteto Fantástico? Vai assistir? Eu tô errado? Todo mundo fala que eu erro muito, mas eu reconheço meus erros, pelo menos o que eu consigo ver como erros, né? Beleza? Então é isso aí, vai assistir Quarteto Fantástico e vai com o coração aberto, que talvez você goste mais do que eu.